Bom dia para todos. Eu não estou vendo todos, mas quero desejar um bom dia para você e agradecer o seu esforço por estar aqui, né, nessa sala virtual, mesmo no domingo tão frio, mas é muito importante essa atitude de cada um. Isso mostra o nosso desejo de sempre estar aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos, como vocês sabem, estudando o livro de Filipenses e nós temos aprendido, né, já alguns princípios para as nossas vidas. É uma carta bem pessoal do apóstolo Paulo. Como já foi falado, é uma carta que ele fala bastante de alegria, mas ele mostra que a alegria, né, não depende das circunstâncias em que nós enfrentamos ou estamos vivendo, né? O cristão, ele tem a alegria independente do lugar, da situação, né? Se a vida está sendo fácil ou não, se estamos numa pandemia ou não. A nossa alegria não depende dessas coisas. E Paulo está mostrando isso nessa carta, né? Mesmo ele numa prisão, ele fala de uma forma muito pessoal sobre essa alegria que vem do Senhor, né? E a gente terminou a aula passada falando do exemplo de Cristo, né? Fábio falou no capítulo 2, mostrando sobre Jesus como um exemplo, e a gente viu algumas características desse exemplo de Cristo lá. Hoje nós vamos dar continuidade no versículo que Fábio parou no versículo 11, nós vamos continuar no versículo 12, tá certo? E a ideia aqui é que Paulo vai incentivar os cristãos em Filipos, né, a desenvolver a salvação. Nós sabemos que nós temos a salvação através de Cristo, né? Quando nós cremos, nos arrependemos e fomos batizados, somos da família de Deus. E é interessante esse texto porque às vezes nós pensamos que a vida cristã é simplesmente a gente tomar a decisão de se batizar e a vida para por ali, né? Mas a gente vai ver Paulo incentivando esses cristãos que ele fala bastante sobre a alegria com esses cristãos. Eram os cristãos que tinham vários exemplos, até Paulo fala dentro dessa carta sobre eles, mas mesmo assim eles precisavam continuar desenvolvendo a salvação, né? A gente sabe que quando nós nos batizamos, a gente entra nessa família, na família da salvação, mas nós precisamos continuar, né? Paulo talvez poderia ter usado, ao invés da palavra desenvolver, e como ele usa em outros lugares, né, a crescer, amadurecer na fé e etc. Tá certo? Nós vamos colocar um PowerPoint aí, tá certo, na tela, para você, de repente, se você quiser anotar, né, fazer alguma anotação ou acompanhar, tá certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. O Wagner vai colocar o PowerPoint na tela. Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer no versículo 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês, né? A outra versão vai falar: desenvolva a salvação de vocês. Então, Paulo está incentivando, né, os cristãos a não parar. A vida cristã, ela não pode parar. A cada dia nós temos que estar desenvolvendo, né? E se você observar, ele vai mostrar quais são as razões. A primeira razão que ele fala é a obediência, né? Por obediência
a Cristo, a palavra de Deus, nós precisamos não parar na fé, nós precisamos continuar desenvolvendo, melhorando, né? Já existe um avanço muito grande quando nós nos tornamos cristãos. Nós tomamos a decisão de seguir Jesus, já existe um avanço, porque vamos nos arrepender para tomar essa decisão, estamos arrependidos, a gente vai confessar, não é? Nós vamos obedecer, sendo batizado, mas Paulo ainda continua dizendo, assim como vocês sempre obedeceram, né? Continue obedecendo. Então, assim, uma das razões para a gente continuar desenvolvendo a nossa salvação, a nossa fé, a nossa vida cristã, é a obediência àquilo que a palavra fala, né? Quando eu não estou desenvolvendo a minha salvação, né, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, quando eu deixo esse relacionamento parar, né, isso é uma forma de não estar obedecendo aquilo que a palavra fala. E é interessante porque Paulo, ele usa, se você percebeu, né, na NVI tem assim, ele usa essa conjunção, né, e ele faz uma conexão, usando assim, com os versículos do texto passado, né, e se você for olhar, no texto passado, nos versículos anteriores, do versículo 5 ao 11, vai falar sobre o exemplo de Jesus, né? O exemplo de Jesus, que ele se humilhou, ele foi obediente ao Pai, até a morte da cruz, vai falar lá. Então, o exemplo de obediência que Paulo mostra, né, nesse versículo 12, é o exemplo de Cristo. Por que eu tenho que ser obediente? Né? Qual é o modelo de obediência para a minha vida, para que eu possa continuar desenvolvendo minha salvação? E Paulo está dizendo, o exemplo é Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Achar que o outro era melhor. Olha o exemplo. Ele sendo Deus, ele se fez carne, habitou entre nós. E lembra, a gente pode ver, por exemplo, a obediência de Jesus. Quando Jesus estava lá, né, poucos dias de sua morte, ele estava lá naquele jardim orando, e a gente percebe que mesmo angustiado ali, ele vai orar ao Pai para que aquela situação passasse, para que ele talvez não encarasse aquilo, mas a gente vai ver que no final ele sempre vai dizer, seja feita a sua vontade. Então Jesus é um modelo de obediência para as nossas vidas. Então, se eu quero ser um cristão obediente a Deus, o modelo é Jesus. Eu tenho que olhar para ele, né? Cada um de nós temos que obedecer a palavra de Deus, assim como Jesus também mostra como seu exemplo, né, de obediência. Então, eu e você temos um modelo, que é Jesus, para que cada um de nós possamos obedecer. Se você percebe também, ele vai usar a palavra amados meus, né? E isso revela a preocupação que Paulo tinha com aqueles irmãos, o carinho, né, que Paulo tinha com eles. Antes, se você lembra, ele identificava os cristãos lá de Filipos como irmãos. A gente pode ver isso no capítulo 1, verso 12. Mais tarde, ele vai usar a mesma descrição no capítulo 3, versículo 1, versículo 13, versículo 17, e no capítulo 4, versículo 8. Mais adiante, quase no final da carta, né, Paulo vai utilizar os dois termos juntos. Portanto, meus amados irmãos. Isso é capítulo 4, versículo 1. Então, com essas expressões, né, Paulo mostra o carinho, o amor que ele tinha por aqueles cristãos. E por isso que ele exorta esses cristãos a desenvolver a salvação. E como é que nós fazemos isso? Qual é o primeiro passo que eu faço para crescer? Né? A gente pode usar a ideia de desenvolver a salvação, talvez também a ideia de crescer na fé. Eu vejo que muitas vezes nós estamos pedindo, né, em orações, ore para que a minha fé cresça, eu tenha uma fé mais forte. E como é que isso pode acontecer? Como é que nós podemos crescer na nossa fé, crescer no nosso relacionamento com Deus?
desenvolver a nossa vida cristã? Paulo está dizendo, quando nós somos obedientes àquilo que a palavra de Deus fala. Então, a obediência é uma das razões para que eu possa continuar desenvolvendo. E ele fala, desenvolver a vossa salvação, né? Desenvolver quer dizer conquistar, realizar, ou traz a ideia de continuar trabalhando para completar algo que você começou. Então, por que nós precisamos desenvolver? Como eu falei, Paulo vai usar outros termos, tanto Paulo como Pedro, né, e outros apóstolos vão usar termos como crescer na fé, não seja mais como meninos ou como criança, mas cresça, né? E traz uma ideia parecida ou idêntica com essa, no sentido de desenvolver a nossa fé. E essa palavra traz essa ideia, é continuar trabalhando para completar aquilo que você começou. E claro, né, a gente vai ver que nesse processo de crescer, de desenvolver a fé, nós temos a nossa parte, que é obedecer aquilo que Deus está falando, né? Agir de algumas formas, a gente vai ver um pouco mais, mas também tem a parte de Deus. É desejo de Deus que isso aconteça na minha vida e na sua vida. E Deus, né? Imagine você que é pai, e você sabe que você pode contribuir muito para o desenvolvimento do seu filho. E a gente vê, nós que somos pais humanos, né, seres humanos, nós fazemos os maiores esforços para que nossos filhos estudem numa escola boa, para que tenha no futuro um emprego bom e etc. A gente faz tantos sacrifícios para que eles possam ser um adulto bem-sucedido, né, a uma pessoa que respeita e etc., né, a que tenha um bom emprego, que tenha um bom relacionamento com as pessoas. São tantos os esforços que a gente faz para ver isso acontecer na vida dos nossos filhos. Então imagine Deus. Se nós que somos seres humanos temos esse desejo pelos nossos filhos, imagine o desejo de Deus de ver eu e você, ou cada um de nós, crescendo, desenvolvendo, né, a nossa fé. Então, Paulo está incentivando esses cristãos. É como Paulo dissesse, olha, vocês deram o pontapé inicial, quando vocês foram batizados, quando vocês se tornaram cristãos, quando vocês aceitaram aquilo que a palavra de Deus ensina e obedeceram. É o primeiro pontapé, mas vocês precisam continuar. Não pode parar, tem que continuar. Aqueles que param na vida cristã, a gente percebe que muitas vezes não cresce, não desenvolve, né? E são tantas as dificuldades que surgem quando a gente não deixa Deus fazer o papel dele na nossa vida, de trabalhar para o nosso crescimento, e também quando nós não fazemos a nossa parte. Então, a primeira coisa que a gente vê Paulo falar é que eu preciso obedecer. O desenvolvimento da salvação ou da fé é um ato de obediência a Deus, porque assim como aqueles que são pais não querem ver seus filhos, né, ficarem desnutridos, e por isso que eles trabalham, se esforçam para alimentá-los, Deus também não quer ver seus filhos assim. E, infelizmente, né, muitas vezes a gente para na vida cristã, e a gente deixa de crescer, a gente deixa de se alimentar da palavra de Deus, a gente deixa de obedecer essa palavra. E aí a gente sabe que as consequências são terríveis para as nossas vidas. Paulo também fala, não apenas que nós devemos obedecer, né? Ele não mostra só a razão pela qual a gente precisa buscar sempre não parar na fé, porque Deus ainda, ele vai dizer, né? Deus ainda não terminou aquela obra que ele começou em nós. Não terminou. Então, por isso que nós precisamos sempre estar evoluindo na nossa fé. Agora, ele vai mostrar algumas evidências desse desenvolvimento espiritual. Ele começa a mostrar, ele fala, desenvolvei a vossa salvação
E ele usa duas palavras, com temor e tremor. Claro, aqui a ideia não é que eu tenho que ter medo de Deus, né? Eu tenho medo, eu tenho que temer a Deus no sentido de medo. Não, mas também traz a ideia também de temer aquilo que a palavra fala, ou as consequências de não desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Eu preciso não ter medo de Deus, né? Porque a ideia aqui não é ter medo, mas é ter respeito, reverência, obediência à sua palavra. Mas eu preciso temer também as consequências quando eu não estou cumprindo aquilo que a palavra fala na minha vida. Tem a ver com isso também, né? Nesse relacionamento eu preciso desenvolver com temor e tremor, para que eu possa continuar crescendo. Senão eu vou parar ali na minha fé, não vou desenvolver. Então nós sabemos que precisamos de Deus, né, para que a gente possa crescer. E ele não é um pai que vai trazer terror e medo para a nossa vida, uma fobia. Não, não é esse o sentido, né? Mas isso mostra que esse crescimento ele vem também através dessas atitudes, quando nós temos um profundo respeito por Deus, uma reverência àquilo que ele fala, né? Se vocês lembram, quando a gente vê lá no livro de Hebreus, e quando o autor de Hebreus vai falar sobre a fé, a gente vê que várias pessoas, que fé lá não é simplesmente a gente acreditar em Deus. Não, a gente vai ver que cada personagem daquele, eles ouviram as instruções de Deus e eles levaram a sério aquilo que Deus estava instruindo a eles. E isso é fé. Então, no desenvolvimento da fé, o temor e o tremor, né? Esse respeito, essa reverência com Deus. Na carta aos Filipenses, Paulo usa muitas palavras, né? A gente viu a Fábio falando isso na semana passada, né? E a gente vai ver que cada palavrazinha aqui tem uma importância, tem um valor. Ainda, por exemplo, no versículo 14, ele diz, fazei tudo sem murmuração e contendas. Então veja que ele vai usar duas palavras. E ele vai estabelecer a maneira como os cristãos devem desenvolver a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Ele mostra, tudo deve ser feito sem murmuração e contendas. A palavra murmuração traz a ideia de alguém que está falando baixinho, né? E alguém que está sussurrando ali algo, está reclamando, né? De uma forma mansa ou baixinha para que a outra pessoa não consiga ouvir. E é interessante porque, se você lembra, né, quando Jesus ele se relacionava ou ele ensinava nos evangelhos, a gente sempre via que o grupo de fariseus e religiosos ali da religião judaica, em vários momentos eles agiram dessa forma, eles murmuravam, ou seja, eles estavam ali fazendo reclamações no ouvido, para que Jesus não ouvisse, né? Eles estavam dizendo, quem é esse que vem dizendo assim, teus pecados estão perdoados? Só Deus. Então, eles tinham essa atitude. E quando Paulo usa essa palavra aqui, é sem murmurações, traz essa ideia de você não estar reclamando, né? Murmurando, falando sempre. E a gente percebe que quando isso acontece, né? Realmente a nossa vida não cresce, a gente não desenvolve quando nós estamos murmurando, reclamando, né, de todas as coisas que acontecem. E Paulo está exortando esse pessoal, esses irmãos, né, a não ter esse tipo, porque essa é uma atitude que vai impedir o desenvolvimento da salvação. Quando eu estou reclamando, quando eu estou murmurando, quando eu estou falando ali, sabe, sempre criticando ou reclamando baixinho. E a gente sabe que o povo de Israel, quando a gente pensa em murmuração, nós lembramos do povo de Israel,
que diante do Mar Vermelho, Deus abriu aquele Mar Vermelho, fez um milagre imenso, que não havia, ninguém viu antes uma coisa daquela, e Deus abre aquele braço do mar para que o povo passe. O povo passa, vê aquele poder de Deus, mas logo esse mesmo povo de Deus, eles estão murmurando, eles estão reclamando. Eles chegam em Mara e começam a murmurar, porque as águas eram amargas. Como é que Deus dá para nós águas amargas? Começaram a reclamar. Eles reclamavam porque não tinha comida. Então, quando Deus mandava pão, eles reclamavam, a gente não aguenta mais comer pão, né? A gente precisa de carne. Quando Deus mandava, então era um povo que estava sempre murmurando, reclamando. E Moisés disse, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Mesmo quando o povo estava murmurando sobre a liderança de Moisés, não era contra Moisés que eles estavam murmurando, mas era contra o próprio Deus, era contra a vontade de Deus, a missão de Deus, a qual Moisés estava, engajado, e o povo estava lá, sempre reclamando e murmurando. Ele diz, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. É interessante, porque a gente sabe que nós vamos lá na frente ver que havia uma contenda entre os irmãos em Filipos, né? Havia contendas, a gente já viu no início, havia contenda entre eles. Paulo já falou que alguns estavam pregando, e é interessante a gente lembrar disso, né? Porque Paulo, eu posso pensar naquilo que Paulo falou, alguns estão pregando Cristo por motivos errados, né? Inveja, vaidade e etc. E eu posso entender assim, então aí no mundo religioso cada um está pregando de uma forma diferente, não importa como a pessoa pregue. O que importa é que Cristo seja pregado, como Paulo fala lá. Eu queria só ressaltar, voltar a esse ponto, para a gente entender que não importa a forma ou a razão de coração pela qual a pessoa estava pregando, mas no contexto da igreja, não era no contexto do mundo religioso, de uma forma geral, mas era no contexto da igreja. Então, no contexto da igreja, vai ter pessoas que vão pregar por essas razões que Paulo mostra lá, tá certo? Mas aí a gente já vê que havia contenda entre eles, porque havia essa rivalidade entre eles. E no livro, nessa carta, você vai ver que Paulo sempre vai falar um pouco sobre isso, vai tratar isso, porque é comum a rivalidade, a murmuração, são situações que é comum ao ser humano. Por isso que nós precisamos estar sempre observando, porque são essas coisas que vão impedir, vão atrapalhar o desenvolvimento da fé. Quando eu estou murmurando, quando eu estou sempre em contenda com as pessoas, não é? E eu sei que quando nós estamos numa situação de contendas, ou não estamos bem com outra pessoa, é comum a gente sempre focar no outro. Sempre achar, é aquela pessoa, né? Mas, na verdade, para a gente vencer essa ideia, eu preciso olhar para dentro de mim, para que eu possa, não criar contenda, não viver murmurando. É algo que está dentro de mim. E eu preciso trabalhar isso para que eu não seja um causador de contenda no meio do povo. E essa ideia de contenda, traz a ideia de diálogo. Ou seja, é uma palavra que traz o sentido mais de algo que vem de dentro de mim. Não é a razão pelo que o outro está fazendo, mas a contenda está sendo criada por aquilo que eu estou fazendo e aquilo que está acontecendo dentro do meu coração. Então, por isso que eu preciso desenvolver a minha salvação me livrando dessas coisas, me livrando da murmuração, me livrando da contenda. Enquanto nós estamos murmurando, nós estamos adoecendo emocionalmente. E essa murmuração vai trazer no nosso coração um desejo por contendas, por brigas. Imaginem isso no corpo de Cristo, Imaginem uma família cristã que vive em contenda. Como é ruim. A gente vai ver aqui em Filipenses, lá na frente,
que a contenda que havia entre eles era algo que estava atrapalhando toda a comunidade, porque a contenda vai gerar isso no meio do povo de Deus. E nós precisamos, como pessoas que estão obedecendo a palavra de Deus, nos livrar dessas coisas, nos livrar da murmuração, né, da contenda, porque isso só vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Pode olhar, pessoas que estão envolvidas em contendas umas com as outras, elas não crescem, elas não desenvolvem. Por quê? Porque esses sentimentos estão sempre ali guiando, atrapalhando eles. E claro, esses sentimentos são como ladrões que vão roubar a verdadeira felicidade que nós temos, que vem de Cristo. Por quê? Porque estamos sempre, reclamando, olhando os defeitos das pessoas, estamos sempre, contendendo com as outras pessoas. Isso dentro do corpo. Isso é algo que faz o corpo parar. Isso não ajuda o corpo a desenvolver, a crescer. Não, isso não vai fazer o corpo crescer. Então, por isso que nós precisamos eliminar, essas atitudes, esses sentimentos, para que nós possamos realmente, mesmo com toda a pressão, a influência desse mundo, sujeito às coisas que podem acontecer conosco, né, como essas que nós estamos vivendo, mas em meio a tudo isso, a gente viver de uma forma alegre, contente, com um contentamento que vem de Deus, um contentamento que independe da situação que está ao nosso redor. Mas aqui, quando Paulo está falando do nosso coração, de algo que vem do nosso interior, nós precisamos trabalhar isso. Esses sentimentos que só vai trazer confusão no meio da família cristã. E é minha responsabilidade lidar com esses sentimentos no meu coração. Porque eu posso ficar focando só na outra pessoa, ou só no que as outras pessoas estão fazendo. Mas eu preciso olhar para mim, né? Porque é algo que está sendo gerado dentro do meu coração. Agora, quais são os resultados quando eu estou desenvolvendo, né, a minha fé? A gente vê que no versículo 13, Paulo falou, pois é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. A gente percebe que Paulo está mostrando que Deus ele tem a parte dele. Ele já falou a nossa parte. Nós precisamos desenvolver a salvação por obediência à palavra de Deus, a Cristo. O crescimento na fé é um ato de obediência à palavra de Deus. Quanto mais nós obedecemos essa palavra, nós estamos nos enchendo dela, né? Estamos nos enchendo da vontade de Deus, das características de Deus na nossa vida. É essa a razão. Mas Paulo diz que Deus tem a parte dele, ele efetua em nós, tanto o querer como o realizar. E esse texto tem sido um texto de muitas dificuldades para alguns religiosos. Por quê? Porque muitos ensinam que com relação à salvação, você não precisa fazer nada. Né? Na verdade, você é salvo por uma escolha de Deus, que Deus escolhe você para ser salvo. Mas é impressionante, e muitos até usam aqui o termo que Paulo fala sobre salvação, como salvação no sentido dos conflitos, dos problemas que esses irmãos estavam vivendo. A ideia de salvação para eles é essa, né? Mas quando você estuda a palavra, a ideia de salvação, você vai ver que em todos os escritos de Paulo, ele usa a mesma palavra que ele usa aqui com relação à salvação. E até, se você for olhar no contexto da carta de Filipenses, né, não tem como a gente tirar a ideia aqui de não ser a salvação no sentido da nossa fé, né, do crescimento do nosso relacionamento. Salvação eterna, dizendo assim. Então, tem vários textos que Paulo usa sobre isso. Mas eu queria só chamar a nossa atenção, porque Deus, assim, como eu já falei, como um pai que quer ver o seu filho ser bem-sucedido,
ele faz a sua parte. E a ideia aqui que efetua, né, é ele que efetua, a ideia da palavra aqui é energia, né? É como se Deus fosse a nossa força, a nossa energia. Ele nos dá a força necessária para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Então, assim, se eu sou alguém que ainda, né, não amadureci na fé, que minha vida cristã eu não dou um passo a mais, não há um desenvolvimento, um crescimento, não é por falta da ajuda de Deus. Talvez o que está faltando na minha vida é eu decidir ou eu começar a obedecer a palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Porque Deus está sempre atuando para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. É prazer de Deus ver a minha vida crescer no relacionamento com Ele. Mas eu preciso desejar isso. Se você tem planos excelentes para os seus filhos, mas se eles não quiserem os planos que você tem para eles, sabe, não vai mudar nada na vida deles. Então, conosco é a mesma coisa, na fé é a mesma coisa. E agora, no ponto 3, Paulo vai mostrar os resultados quando nós desenvolvemos a nossa fé. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 15, para que venha a tornar-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então veja qual é o resultado quando eu sou obediente, quando eu trabalho aqueles sentimentos que podem ser gerados no coração de qualquer pessoa. Né? Até o próprio Paulo, lá na frente, em outra carta, né, ele vai tratar um desses sentimentos que havia dentro do coração dele. Ele mesmo abre o seu coração e fala. Então, assim, nós seres humanos, nós somos sujeitos, sabe, a ter essa atitude ou esse hábito de estar sempre murmurando, reclamando de tudo, tá certo? Nós temos também esse hábito de entrar em contendas por qualquer coisa, mas como filho de Deus, Paulo está exortando aqueles cristãos a trabalhar essas coisas nos seus corações. Agora, imagine se eu desenvolvo com a força que vem de Deus a habilidade de lidar com esses sentimentos. Imagine como vai ser dentro da minha casa, não é? O ambiente onde eu trabalho, minha convivência com as pessoas, como é que vai ser? Minha convivência com os irmãos, né? A gente sabe, a família cristã é como uma família normal. Tem pessoas com temperamentos variados, tem pessoas que vieram de criações diferentes, mas Deus nos uniu na mesma família. Assim como ele fez com judeu e gentil, em alguns contextos dos livros da Bíblia, assim somos nós, que somos de vários lugares diferentes, sabe? Ou temos vários hábitos diferentes e agora somos da mesma família. Então é comum a gente se sentir e agir dessa forma. Mas como cristãos, nós precisamos entender que esses sentimentos ou essas atitudes só vai atrapalhar o nosso crescimento, sabe? Tanto pessoal como com relação à família de Deus. E aqui, agora olhando os resultados, quando nós deixamos Deus trabalhar e nós fazemos a nossa parte nesse crescimento e desenvolvimento da fé, a primeira coisa que ele fala é que os cristãos devem ser irrepreensíveis. Essa palavra, né, significa sem defeito ou sem mancha, livre de culpa ou livre de defeito. Então, ambos as palavras que ele vai usar aqui vai mostrar para nós. E a ideia aqui não é perfeito, sem falha, tá certo? Mas é a gente ter uma vida dentro do nosso relacionamento de família cristã, que as pessoas lá fora estão observando a nossa forma de viver, e ele vai dizer um pouco lá na frente, nós vamos ser uma luz para aquelas pessoas. Elas vão olhar, sabe, e vão dizer, eu gostaria de ser como essas pessoas. Por quê? Porque elas observam em nós
esse estilo, né, essa forma de viver. A segunda coisa que ele fala é que os cristãos devem ser sinceros. Sinceros. Essa palavra tem um sentido básico, né, de não ser misturado ou adulterado. Né? A gente sabe que na nossa sociedade é comum hoje a gente ver as coisas sendo falsificadas. Então a ideia aqui é essa. Eles não são falsificados. A ideia não é ser sincero no sentido de que, eu sou assim, tudo que eu sinto, eu falo. Então eu sou sincero, eu falo na cara, se é para falar, eu vou falar grosso mesmo e eu sou desse jeito. Não, não é essa a ideia, né? A gente sabe que essa ideia aí vai gerar mais o que a gente já viu anteriormente, que são mais contendas. Entende? Mas a ideia é sincera, sem se misturar. E se a gente for olhar a ideia, imagine, eu não posso misturar os meus princípios, a minha forma de viver, as minhas atitudes com relação à atitude do mundo. Eu não posso misturar. Eu não posso me misturar. Eu não posso fazer aquilo que todo mundo faz. Eu não posso agir como todo mundo age. Não. Mas nós cristãos, nós somos chamados a não se misturar, né, dessa forma. Nós precisamos ser sinceros, filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos agir como Jesus, viver como cristãos, como devemos realmente agir de acordo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele fala que os cristãos devem ser inculpáveis. Inculpáveis, né? Ou seja, nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e não encontrar culpa, né? E não encontrar culpa. E claro, todas essas coisas não quer dizer que você tem que ser uma pessoa perfeita no sentido da palavra português, né? Mas perfeito sim no sentido da palavra bíblica, que traz a ideia de amadurecido. Perfeito não é aquele que não comete erro, não. Nós somos seres humanos, pecadores, não é? É tendência nossa, da nossa natureza, o erro, a falha. Mas a ideia aqui é que, como cristãos, a gente possa ser maduro nas nossas ações, no nosso relacionamento, ao ponto de as pessoas de fora não ter o que falar de nós. É como, se vocês lembram, quando Paulo fala aos irmãos em Corinto, ele vai tratar de alguns problemas que havia. Né? Havia irmãos que estavam colocando o outro na justiça, havia lá um filho se relacionando com a mulher do próprio pai, né? Então havia muitas coisas. Paulo vai dizer assim, olha, a gente não vê essas coisas nem no mundo, nem no mundo aí fora, as pessoas que não têm Deus, a gente não vê esse tipo de atitude. Então aqui, Paulo está exortando os filipenses a viver de uma forma totalmente diferente, não é? Nós precisamos desenvolver. E ele vai falar com relação a nós sermos como um luzeiro, uma luz. Versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido sem me esforçar o suficiente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se. Então, Paulo continua falando, né? Mas eu queria voltar à ideia de luz, né? Ele diz que nós, como cristãos, nós temos que ser uma luz nesse mundo. E o desenvolvimento da fé vai fazer isso na minha vida. Talvez, antes de Cristo, eu era alguém murmurador e que gostava de contendas, né? Alguém que era um mau exemplo e etc. Agora, em Cristo, Paulo está ensinando àqueles cristãos que a vida é totalmente diferente, né?
o cristão ele tem uma atitude totalmente diferente. E isso são os resultados quando a gente obedece à ideia de crescer, desenvolver na nossa fé. Vocês lembram, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 8, né? Ele diz, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, e andem como filhos da luz. No livro de Efésios, Paulo vai usar de 4 a 5 vezes esse verbo andar, né? Que traz, é a mesma ideia aqui de Paulo em Filipenses, que traz a ideia do desenvolvimento, sabe, da fé, do crescimento. Como é que o filho de Deus, ele deve andar? E, claro, Paulo não está falando de andar no sentido dos pés, né, os passos que nós damos, mas tem a ver com a nossa conduta, a nossa vida. Se você for olhar os versículos antes, ele vai explicar bastante com relação a isso. Então, nós somos, sabe, filhos de Deus, e quando nossa fé está sendo desenvolvida, são esses os resultados que vai causar em nossas vidas. Nós vamos ser luz, vamos ser bons exemplos para as pessoas, não é? Por exemplo, em João, né? João vai dizer, ora, a mensagem, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, Paulo começa a mostrar, né, que, ou melhor, João fala que a verdadeira comunhão só existe em Cristo quando nós estamos andando com Cristo, andando na fé, andando no desenvolvimento. Ok, vamos parar por aqui. Na próxima semana nós continuamos a nossa aula, tá certo? Vamos continuar a nossa aula. Então, eu agradeço a todos vocês que puderam estar aqui nessa manhã e que nós possamos ter esse desejo, né, que Paulo está incentivando os cristãos aqui, de desenvolver a sua fé, sabe, de não parar na fé, mas de crescer na fé, tá?